Fala galera, hoje aqui na capital baiana um curso de pilotagem de motos. É um curso básico promovido pelo pessoal do Gangue, que vai ser ministrado por Ed. Ed é um paulista que abraçou a nossa capital baiana e está aqui fazendo do motociclismo uma forma bacana, segura, e a gente vai estar acompanhando e mostrando para vocês esse curso de pilotagem para vocês ficarem ligados aí. Tem muita coisa boa, se liga aí. Com vocês, Ed, do Gangue, que é o grupo de apoio aos motociclistas de garupa. Beleza, Ed? Beleza? Bom dia, pessoal. Bom, eu sou Ed, o fundador do Gangue, né? Como foi dito, Gangue é grupo de apoio ao motociclista e garupa. Nós somos uma empresa voltada para treinamento, para qualificação, para tratar, para cuidar do motociclista. A gente diz que o lema do Gangue é transformar a vida do motociclista numa experiência segura e prazerosa, tá? Então a gente faz treinamentos regularmente, todo mês a gente faz treinamento. E temos vários tipos de treinamento. Esse aqui é o treinamento básico, onde a gente trabalha com acelerações, frenagens. A gente pega esse espaço, monta o circuitozinho e tem vários tipos de treinamento. Tem acelerações, frenagens, equilíbrio, circuito. A ideia da gente é capacitar, né? Transformar o piloto que vem aqui treinar para ele sair um pouquinho mais qualificado do que quando entrou. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo a pilotar, porque quando a gente tem domínio da motocicleta, a gente consegue ter uma pilotagem mais segura e garantir a integridade física da gente. É isso aí, pessoal. Primeiro trabalho aqui já iniciando com frenagem, tá? Os cones são referências e os motociclistas têm que executar uma frenagem ao lado do cone, colocar o pé exatamente ao lado. Então eles vão executando isso e daqui a pouquinho o Ed vai observar as considerações dele sobre cada piloto e sua manobra. Ok? Então a primeira parte de frenagem, que é muito importante, está sendo executada aqui nesse curso. Empinou ali, não foi, Thay? Foi. Volta. Vou pra frente. O pé, ele sempre é aqui. Você só vai avançar pro pedal quando for usar tanto o pedal de freio, no freio traseiro, como de alavanca de câmbio. Tu vai usar, tu avança, usa e depois recua, beleza? É aquilo que tem que usar. Não pode ser o pé muito para frente não, tá bom? Perna fechada, apesar de ter aqui a perna fechada, a gente não anda com a perna aberta, a perna fechada, você mantém mais equilíbrio. E mantém mais motor, controla na embreagem, saia mais forte. Imagine que tem um ônibus atrás de ti e a salvação da sua integridade física depende de quanto rápido você vai acelerar. Quando for acelerar, incline um pouco mais para frente. Incline um pouquinho mais para frente para poder sentir mais peso na roda. É de propósito que eu faço isso. Primeiro eu deixo vocês freando o dia de vocês. Depois eu sugiro frear com o freio dianteiro apenas. Depois com os dois. E aí assim, na medida que a gente vai tendo experiência, a gente vai calibrando valores, né, de pilotagem. A ideia é que vocês, depois de frear com os dois freios dianteiro e traseiro, tivessem a experiência de frear só com o traseiro. E nessa hora vocês perceberam que o traseiro não funciona. Claro que funciona, mas é muito fraco em comparação com o dianteiro e muito mais fraco quando a gente compara com o uso dos dois freios. Então, entendam, quer frear, são os dois freios. Sempre a melhor frenagem é usando os dois freios, dando início no freio traseiro. Beleza, pessoal? Tá claro isso para vocês? Uma coisa que eu esqueci de dizer pra vocês, o Josmar ele tá querendo sensualizar aí. Não, quase eu caio duas vezes, a porra da... A calça. E tem a outra. da calça prendeu na pedaleira. Todo mundo, pessoal, aqui ó. Como é que eu faço o cadastro da minha bota? Não, esse cadastro não tava certo. Cadastro, a parte que tem a alça, eu boto sempre dentro da bota, pro lado de fora da moto. Aí o outro já tava.
Esse é o correto. A gente tem que usar o cadastro dentro da bota, porque existe a possibilidade, eu não vou nem dizer a probabilidade de acontecer, mas existe a possibilidade de o cadastro enganchar em alguma parte da moto. Então, eu sempre boto os meus cadastros, esse aqui já saiu, tá vendo? Eu boto sempre para dentro da bota e sempre do lado de fora da bota. E andar com calça que pode enganchar também complica. No caso de Josmar, que ele... A boca da calça é muito folgada. É. A minha também tá folgada. Então compensa dar uma... Eu ia dar uma, mas não deu tempo. Ou amarra com o cadastro em cima, Mas bota esse dentro. aqui, ó, do lado de dentro, acho que não... Pode ser, já ajuda. Esse tipo de coisa faz diferença na pilotagem. Você está desconfortável. Tipo de manopla aqui, ó, os manetes. O ideal, se o manete estiver muito para cima, se o manete estivesse aqui, você vai ficar com a mão muito levantada. E isso vai aumentar o ângulo entre a mão e o seu braço e vai exigir muito dessa musculatura. O ideal é que o manete e a manopla estejam na mesma direção da posição do seu cotovelo, porque aí fica muito mais espontâneo e fácil o uso do manete, entendeu? Existe a série regulagem, o guidão ele pode ficar mais inclinado para frente, para trás. A alavanca de câmbio, às vezes o cara tem um pé um pouco mais alto, não cabe, dá para regular mais para cima. A mesma coisa a alavanca de freio. Tem uma série de regulagens que a gente pode fazer na moto, nos espelhinhos, no equipamento de moto que vai facilitar. A gente não pode achar que comprou a moto e vai ter que usar do jeito que está usando, não. Do jeito que saiu da fábrica. Ela sai numa calibragem padrão, mas a gente tem que adequar de acordo com a ergonomia de cada um, beleza? Vamos beber água um pouquinho e a gente faz mais uma. Não precisa nem ser tanto na ponta, não. É aqui. O uso do pé na pedaleira, como se estivesse em salto alto, chegando assim. Claro que depende da moto, Chopper, Harley, Royal, você tem a tendência a avançar um pouquinho mais. Mas, Romeu, por gentileza, faça assim com a mão. Levanta seu cotovelo. Isso. Esse daqui é o Romeu. A ele. E essa daqui é a moto. A moto vai passar num terreno acidentado. Bota peso aqui na moto. A moto vai passar num terreno acidentado. Olha a moto. E olha o Romeu. Tá balançando, não tá? Se o Romeu, conhecedor, ele vai tirar o peso do banco, desamassar a bunda e a moto balançando aqui embaixo. Não vai, o corpo dele, obrigado, Romeu. O corpo dele não vai copiar as imperfeições que a moto vai sentir. E aonde que ele vai sentir mais? Aqui. Quando ele apoia na pedaleira, ele desamassa a bunda, a moto fica mais leve e vai ter menos contato com o corpo dele, vai balançar e vai desestabilizar menos o corpo do piloto. Quando o piloto bota o pé à frente, eu vou pedir para o Romeu levantar o joelho sem desencostar na pedaleira. Levanta o joelho, sem desencostar, levanta só o joelho, sem desencostar na pedaleira. Consegue? Não. Agora bota o pé como eu falei para botar. Levanta o joelho. O que aconteceu aqui? A gente tem uma articulação, duas e três. Quando a gente avança o pé, a gente perdeu uma articulação. A gente passou de 3 para 2. E na hora de a gente subir na moto ou tirar o peso, a gente está com menos articulação para absorver as imperfeições, a variação que a moto vai querer passar para a gente. Vocês entenderam isso? Então o correto é o uso daqui. Ah, solo, piso imperfeito. Oh, pera aí, já fico na pontinha, que nem se estivesse fazendo esqui na neve. Os caras estão no esqui, você vê os caras ficam assim, né? O tempo todo. A cabeça quase não mexe. Claro, quando ele está fazendo curva, mexe. Vocês já viram aquele truque que o pessoal faz com galinha? Tem a comercial da Mercedes, que fica mexendo. A galinha com a cabeça parada no lugar, o cara mexe o corpo da galinha, a galinha sempre mantém a cabeça no local. É a mesma coisa que a gente faz aqui. Quando vocês conseguem ficar na ponta da pedaleira, vocês conseguem ter uma absorção melhor e não ficar com o corpo balançando demais, o que gera uma desestabilização, muitas vezes até medo na pilotagem da moto. O correto é a postura da moto, começando pelos pés, é assim, as perninhas fechadas, e aqui no guidão, muita gente se equivoca e acha que tem que largar o peso em cima do guidão. É errado, pessoal. A gente não tem que meter o peso em cima do guidão. O
guidão não tem que ter peso, aqui é suave, ó. Você só fica com a mão aqui, controla aqui, contém os controles de punho, tanto do lado quanto do outro. O guidão ele fica mais ou menos solto, tem gente que fica... E principalmente quando passa num solo com imperfeições, neguinho segura o guidão como se quisesse tirar um suco das manoplas. Aí quando você segura o guidão, de novo, vou usar aqui. Esse aqui é o guidão, segura o guidão firme, balança todo o cara. Se ele deixar um pouco mais folgado, o guidão já vai perder um pouco da vibração dentro da mão. Porque o objetivo da gente não é segurar e impedir que ele trepide, é impedir que ele vire. Então eu consigo impedir que ele vire simplesmente, com licença um pouquinho, só segurando de leve. Eu não posso impedir nem que vá para frente nem para trás, é isso. Mas ele tremer, deixa tremer, cara. Espontaneamente, o efeito giroscópio, né, produzido pelo giro da roda acima de 40 a 50 km por hora, produz o equilíbrio. Efeito giroscópio, eu falo isso sempre, efeito giroscópio é um fenômeno físico produzido pelo movimento da roda. Você já deve ter visto vídeos do piloto caindo da moto e a moto continua andando sozinha. Por que continua andando sozinha? O efeito giroscópio gera o equilíbrio. Aqui, acho que todo mundo deve ter tido, pelo menos a maioria, experiência em pedalar. Você consegue tirar a mão do guidão da bicicleta quando está acima de uma determinada velocidade. Se estiver abaixo da velocidade, você não tira, porque não tem efeito giroscópio gerando o equilíbrio. A mesma coisa a moto. Se tu não tem efeito giroscópio, não tira a mão do guidão. Mas quando você está acima de 30, 40, 50 km por hora, o equilíbrio é produzido espontaneamente pelo efeito giroscópio. Você não precisa produzir o equilíbrio. Por isso que manobra em baixa velocidade, todo mundo fica assim, ó, não passa o Wi-Fi. Porque o equilíbrio é todo seu. A moto fala, olha, aqui eu não tenho efeito giroscópio me ajudando. Tu que vai ter que produzir o equilíbrio, cara. Então a postura correta na motocicleta: pés de ponta nas pedaleiras, o uso tanto da alavanca de freio como a alavanca de câmbio, avança, usa e depois recua, tá? O peso tem que ser fechado, a gente controla aqui. Mais para frente vocês vão descobrir que quando vocês querem fazer uma curva, você consegue fazer curva só metendo o peso na pedaleira, desencostando o corpo do banco da motocicleta. Bicicleta, quando você está pedalando forte, bicicleta, você tira, desencosta do selim, o banco, e a bicicleta fica para um lado ou para o outro, não é verdade? Que ela fica leve. Mas quando você bota o peso na bicicleta, você não consegue fazer isso. A moto é a mesma coisa, são os mesmos princípios. Então você quer fazer uma curva rápido, quer mudar de direção rápido, você bota peso na pedaleira, desencosta o quadril, a bunda do banco, e vocês conseguem fazer uma manobra mais fácil. Mas isso é mais para frente. A gente está fazendo uma manobra em treino básico aqui. Nesses cones que vocês vão frear, agora eu quero que vocês adotem essa postura, não botem peso no guidão. O guidão só tem controle, é para vocês controlarem lá. Aqui não tem imperfeição na pista e vocês não estão fazendo curva. Ah, uma outra coisa, por gentileza, freia e empurra a moto para frente. Freia o dianteiro e empurra a moto para frente. Vai com mais vontade. Vocês estão percebendo que quando ele freia, a suspensão dianteira age e pressiona a roda dianteira? Obrigado. Quando vocês usam freio dianteiro, vocês estão botando peso na roda dianteira. Em manobra de baixa velocidade, isso não é adequado, porque fica muito pesado para tu manobrar. Manobra de baixa velocidade, só usa o freio traseiro. O freio traseiro freia, mas não freia tão bem quanto o dianteiro. Vamos observar, ó, a roda aqui da dianteira, ela tem 2 discos de freios, 2, um de cada lado, deve ser 310, 320 milímetros. E o freio traseiro é um disco só, ali deve ser 210. O que freia a moto é o freio dianteiro. O traseiro é para estabilizar. Ajuda a frear? Claro que ajuda. Mas quando tu freia o dianteiro, você meteu peso na roda dianteira, que a moto baixou na frente, o que acontece? Que a traseira fica leve. Se nessa hora tu for usar o freio traseiro, esqueça, porque não tem mais aderência, porque não tem peso. O correto numa frenagem intensa, quando você está numa velocidade e precisa frear com rapidez, com contundência, é encostar no freio traseiro antes de encostar no freio dianteiro. E quando você está normal, o peso está distribuído de forma igual, você
tem aderência, tem peso no freio da roda traseira, tem aderência, você usa o traseiro e em seguida aciona o dianteiro. Mas o traseiro não freia tão bem quanto o dianteiro. Como a gente vai fazer manobra em baixa velocidade aqui, vocês não vão usar o freio dianteiro, para não dificultar no botando peso na roda dianteira. Tem que estar leve. Entenda, em via de regra, a mão é leve, você não fica apoiado lá. Tá balançando, o corpo vai balançar. Deixa leve, é só para você empurrar para lá ou para cá e usar os controles. Existe o shimmy, que é quando a oscilação do guidão, aí é outra história. Em via de regra, numa pilotagem normal, sem necessidade de alguma ocorrência, é sem peso no guidão. É sem peso, você controla. Você que está apoiado nos pés, sentado no banco. Você fica numa cadeira, é claro, se tiver uma mesa para frente, você fica lá até deita. Mas o normal é ficar sentado, você tem que controlar o seu corpo, usando a musculatura estabilizadora. Jana me ajuda. Abdômen, lombar, você está sentado. Você não tem que ficar apoiado. É muito mais difícil numa moto com uma ciclista igual a sua e ralo. Fica mais apoiado na frente. Mesmo assim, não é para ficar botando peso. Piorou se tiver num terreno acidentado. Se você botar peso e tentar segurar, é um engano que muita gente comete. Deixa ela. Só não vai deixar o guidão ir para um lado e para o outro. Você segura o guidão para não... Se for para frente, tem que dar para trás. Você só segura o guidão, empurra para frente e deixa ele balançando aqui na frente. E usa os controles que vocês querem. Para de namoro. Entenderam? Beleza? Agora eu vou querer que vocês façam o mesmo exercício. Queria saber a sua explicação. Usar a frenagem em curva. O que você quer saber? Frenagem em curva? Curva. A frenagem em Usar o curva. dianteiro. Melhor não frear na curva aí. Curva de alta ou curva de baixa, Luiz? Curva de alta e baixa. Rapidinho, você faz uma cinta ali. Assim, em curva, a gente tem a questão de aderência, tem a questão de o ABS antigamente. Antigamente a gente não tinha ABS, aí depois passou a ter um ABS que ele não acionava corretamente nas curvas, e agora tem ABS que tem a funcionalidade nas curvas. Em curva, o ideal, como disse Josmar, é não frear. Eu estava falando para Romer, quando você vai fazer uma curva, o ideal sempre é tu diminuir a velocidade, abrir sempre o máximo que tu puder. Se a curva é para a direita, você tem que abrir o máximo que puder para a esquerda. Para aberto, você ter espaço para poder fazer a curva. Quando... Caiu um plástico, alguma coisa? Quando tu deixa para abrir depois, você não sabe se tem espaço depois. E aí você vai precisar fazer uma manobra de recuperação. Ideal em curva é sempre abrir o máximo que tu puder, o que tu puder, dentro das margens de segurança. Você não vai entrar na faixa oposta. Claro, se não vier ninguém, se precisar, não deu tempo de frear, você vai usar espaço que tem. Mas o objetivo em curva é sempre abrir o máximo que puder. É mito dizer que não dá para frear em curva, é mentira. Dá para frear em curva e muita gente freia em curva. Mas precisa saber frear e precisa saber acelerar. Dependendo da sua moto, da sua habilidade de pilotagem e da velocidade e do ângulo da curva, a freagem tem que ser mais ou menos. Se tu frear muito com freio dianteiro, você vai botar muito peso na roda dianteira e pode ser que ela saia de frente. O oposto também é verdadeiro. Se tu acelerar muito numa saída de curva, a frente fica leve, e se tu não tiver equilíbrio, também tu pode sair de frente. Curva é sempre o ápice da dificuldade dos pilotos. Dizem, né, que se conhece a moto na reta e o piloto na curva. Dá para frear em curva, não é adequado. O ideal, freia tudo que tu puder antes da curva, claro, tomando cuidado para ver se não tem ninguém atrás, se tem ninguém passando, não tem ninguém na sua mão, na contramão. O ideal, no ambiente ideal, freia antes da curva, abre o máximo que tu puder e tangencia a curva. A curva ela é composta de pequenas retas. Reduzir também um pouco antes, né? Reduzir. Oi? Reduzir para entrar. Sempre tem que ter motor. E assim, evitar, para quem não conhece, evitar acelerar dentro da curva, porque a curva é composta de 3 partes: a entrada, o ápice e a saída. A entrada tem que ser freando, do ápice para a saída pode ser acelerando ou mantendo a velocidade numa situação normal. Beleza? Mas isso é mais avançado isso daí. Eu quero que vocês pratiquem esse exercício. Esse exercício, eles vão dar noção para vocês, conhecer como é que a moto se comporta, por que Jana vai numa velocidade, por que vai em outra velocidade. Cada um vai numa velocidade diferente, porque vocês estão conhecendo a moto.
vocês estão conhecendo a moto de vocês. Mas é preciso que vocês saibam o que ela oferece e como ela se comporta quando vocês precisarem uma manobra de evasão, acelerar e frear. Então vocês vão sair acelerando. Para ter TAI, hoje ela empinou a moto aqui. Não sei se alguém viu, ela saiu empinando a moto aqui, porque ela saiu forte. Só que ela esqueceu de fazer uma manobrinha. Quando você vai sair, TAI, quando você vai sair... Eu pensei que tinha sido de propósito. Foi. Diz que foi. Quis se exibir. Quando você vai sair com a moto e vai sair forte, eu estou propondo essa situação, esse cenário, é hipotético, mas ele pode acontecer, um risco de alguém vir atrás de ti, então você precisa sair rápido. Qual é a ideia? Inclina o corpo um pouco para frente, para você poder acelerar. Quando você inclina para frente e bota peso no guidão, você vai dificultar que a moto empine, tá bom? Então, saia forte. Se você não está sentindo segurança, incline o seu tronco para frente, bota peso no guidão e acelera. Eu quero que vocês saiam da zona de conforto de vocês, mas não saiam da zona de segurança. Aqui não tem conforto. Pessoal, eu quero que vocês, voltando ao exercício, imaginem essa situação. Vem um ônibus atrás, eu preciso acelerar. Aqui e agora é o local para vocês treinarem aceleração e frenagens fortes. Eu quero que vocês façam isso. Só que agora eu quero que vocês façam apenas freando o freio dianteiro. Só o dianteiro. Eu não quero nenhum outro freio, nem o traseiro. Só o dianteiro. Saiam, freio dianteiro, parou zero. Na hora que você parou, quer falar uma coisa, mano? Na hora que vocês pararem, eu quero que vocês saiam de novo. Parou, botou o pé, saiam de novo, beleza? Bora. Oi? A mesma coisa, só que agora é com o freio dianteiro e eu quero que vocês tenham noção. Inclina o corpo um pouco mais para frente na hora de sair, dá a mão dentro da sua, cada um dentro da sua margem de segurança, dá a mão, saiu, pronto, parei o pé no cone, brequei. Parei, quero velocidade zero, não é quase, é zero. Saio de novo, beleza? Bora lá, pessoal. Ô, meu, acorda o motor. A motor, fica para nós. Você viu? Aqui, por que ele inclinou? Porque não tinha velocidade, ó. Só por querer. Ó o motor aqui, ó. 3 controles, aceleração constante. O motor tem que existir, você tem que achar a aceleração aqui. Solta a embreagem. Quando estiver fraco, você solta a embreagem e a moto vai. Se tiver muito, você pisa no freio. Aqui não muda, sempre existe. O motor fica sempre 2, 2,5, depende da moto. A embreagem vai falar, eu quero mais motor, solta. Eu tô com muito motor, freia. Beleza, Luiz? Bora lá. Valeu. Aqui, ó, mira aqui, ó. Muito bom, acelera mais. Acelera mais. Pronto, sai. Acredita, pronto! Eu vou dar uma dica para vocês. Sempre que vocês forem fazer uma curva, eu já falei isso antes, vocês têm que abrir o máximo possível. Então aqui, se eu tô aqui, se eu vou ter que fazer um desvio tipo 8 aqui, eu vou ter que entrar ali no meio. Não adianta eu entrar rente e querer rente desviar do outro. Se eu tenho espaço, e normalmente em via de regra é assim, se eu vou ter que entrar aqui, eu vou abrir o máximo que eu puder. Se eu fizer essa trajetória aqui, eu vou percorrer um espaço muito maior do que se eu fizer um desvio pequeno aqui. Aqui eu ando 1,5 metro, aqui eu ando 4, 5 metros. Ora, se eu tenho 4, 5 metros, eu consigo diluir o ângulo da minha curva com muito mais facilidade. Eu preciso uma trajetória maior para poder sentir menos a curva. Se eu tiver a intenção de rente aqui, eu posso até conseguir a primeira, conseguir a segunda, a terceira, eu já não consigo mais. Ao passo que se eu estou aqui, eu percebo que eu vou ter que entrar ali no meio. Eu estava falando para o Romeu, existe um negócio que chama-se paralaxe. Paralaxe é um erro de desvio. Por exemplo, uma trave de gol de um futebol tem lá, sei lá, 7, 9 metros de largura. Quando você olha de frente,
Eu não vou mudar, por exemplo, assim, se eu começar a virar de lado, ela começa a ficar menor a entrada. A mesma coisa assim, você vê o Gol. Mas se você começar a virar de lado, você vê menor a entrada, fica mais difícil. Então é sempre, matematicamente, a matemática explica isso, sempre melhor você entrar perpendicular às entradas, ao portal. Então se eu tiver aqui, ó, se eu fizer uma abertura na curva, eu consigo me posicionar de forma perpendicular. Eu tenho uma abertura aqui de 2,5 metros. Passa qualquer moto, aqui já fica mais difícil. A mesma técnica tem que ser aplicada nos cones. Quando você estiver entrando num portal, você tem que entrar o mais perpendicular possível e se posicionar para o próximo portal. De que forma? Ah, o próximo portal fica à direita, então eu vou abrir o máximo que eu puder à esquerda, o máximo. Eu limitei os cones ali, mas se tu não conseguir, vai para lá, vai ali para o Iguatemi. Abra a sua trajetória, a sua curva, o máximo que tu puder, para poder estar de frente. Passei por esse portal, o próximo, à esquerda, vou abrir o máximo que eu puder para poder encarar, enfrentar o próximo portal de forma perpendicular. Beleza? Tentem aplicar isso, bora! Beleza, e vamos dando continuidade. E esse aqui, Ed, rapidinho, é um treinamento básico, não é isso? Exato. E tem previsão para ter um treinamento avançado? Como é o procedimento agora? A gente costuma fazer pelo menos dois treinamentos por mês. A gente faz os treinamentos para os associados e faz treinamentos onde a gente também abre para não associados, né? A gente sempre está divulgando na página da gente lá no Instagram, que é Gangue Oficial. E a previsão é que em janeiro agora a gente faça mais treinamentos e vai ter treinamento. Nós temos 5 níveis de treinamentos. Temos esse treinamento básico, depois temos o intermediário, o avançado 1, avançado 2 e também temos o treinamento que é treinamento de manobras em baixa velocidade em terreno irregular. Também aqui no espaço, mas só que é em terra, e a gente prepara o cenário com alguns obstáculos, onde em baixa velocidade o piloto tenta controlar a moto e fazer o circuito. É muito bom. Em janeiro a gente vai ter mais treinamentos. Sigam lá na nossa página. Beleza, então vamos lá. Daqui a pouquinho, continuidade desse treinamento para motociclista. Vamos lá, galera. Valeu. Segura aí. Pessoal, eu espero que tenha sido possível vocês agregarem um pouquinho mais de técnica, mesmo quem tenha feito essa semana assim, a ideia é a gente fazer regularmente, ter essa prática. E não precisa ser só treinamento no gangue, não. Elba falou que durante a semana fica treinando, tem alguns treinos que sim, você pode montar na moto e tentar tirar o pé do chão, ficar na pedaleira, você vai sentindo, você vai assimilando os pesos da motocicleta. A moto tem que ser uma extensão do corpo da gente, como o sapato é uma extensão, como o relógio, como o chapéu, o óculos. A moto não pode ser algo estranho, ela tem que ser uma extensão. A gente tem que ter prática, tem que ter habilidade, tem que ter domínio. E isso é um estágio que a gente só alcança com treinamento. Não precisa necessariamente vir para um espaço para treinar no gangue. Se tu tiver um espaço na sua casa, ou próximo da sua casa, um espaço controlado, que não tenha risco, treine todo dia, se possível. Eu treino quase todo dia. Eu posso dizer que quase todo dia que eu pego a moto eu treino. Eu já saio de casa acordando a musculatura. É um grupo muscular diferente que a gente usa quando está trabalhando na moto, que é diferente quando joga futebol, quando joga futevôlei, quando joga dominó. É um grupo muscular diferente. A gente usa muito a musculatura os músculos estabilizadores da lombar, do abdômen. A gente tem que trabalhar isso. Então toda vez que eu pego a moto, eu já acordo, já saio olhando, dobrando, fazendo slalom, freando, experimentando para ver se meus freios estão funcionando direitinho, a buzina, o conjunto óptico. Pilotar moto é muito gostoso, mas se não souber fazer é perigoso. É a mesma coisa que patinar também. Se não souber patinar, vai andar de skate. A diferença é que motocicleta, como ela alcança velocidades maiores e é no meio do trânsito, o risco sempre é maior. Então, treine, pessoal. Mas tem muito que a gente aprender. E até os profissionais treinam todo dia. Então, tome cuidado. E agradeço pela presença de vocês aí, viu? Obrigado a todos aí.